porque só a Ti é devida toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, Paizinho. Recebe hoje, meu Senhor, toda a nossa adoração e o culto racional, meu Pai, que nós estamos prestando a Ti nesta manhã. Graças nós te damos, vem com o Teu fogo, vem com o Teu poder, vem com a Tua palavra sobre nós, nos ensina, meu Pai, o que o Senhor tem para nós nesta manhã, meu Pai. Vem com a Tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de cada um aqui presente, de cada família aqui representada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança-os, ó Deus, os que não puderam estar aqui nesta manhã, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Nós convidamos o Espírito Santo a estar aqui conosco e a conduzir a administração da palavra agora, meu Deus. Que o Senhor possa estar fluindo através de mim, falando aos nossos corações, meu Deus, fazendo tão somente aquilo que Te apraz, meu Senhor. Que o Teu Espírito possa fluir deliberadamente, meu Pai. Que o Teu Espírito possa fluir com liberdade, meu Deus. Nós pedimos também uma miríade de anjos guerreiros com espadas desembanhadas, meu Senhor, para que possa estar guardando esta casa, meu Deus, e todas as casas das famílias aqui representadas, meu Deus. Guarda, livra, protege, meu Senhor, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que ainda estão se deslocando, aqueles que estão a caminho. Guarda, livra e protege, meu Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E te convidamos, Espírito Santo, a concordar conosco nesta oração. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Pai eterno, nosso Pai amado. Vamos levantar as nossas Bíblias bem alto em nossas mãos, né? E fazer aquilo que declarar o que o nosso bispo nos ensina. Você pode erguer assim bem alto e dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Que esta palavra esteja sempre bem perto de mim, na minha boca e no meu coração, para eu praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Tomar café não? Shalom. Ou de jejum? Se tiver de jejum, tudo bem, sem problema. Glória a Deus. Vamos, depois de terem louvado o Senhor aqui junto com vocês, e ouvindo essas canções, né, que foram ministradas aqui, através do Ordeira de Mundo, eu só lembro do cumprimento da promessa de Deus, que veio confirmar, né, essa palavra que o Senhor tem ministrado acerca desses dias, durante essa semana, no meu coração. E aí, eu tenho me perguntado isso, né? Se eu tenho cumprido estas promessas. E o Senhor, ele fala, né? Ele é Medaberel, então Deus que fala. E Ele está conosco. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio. O negócio que a Bíblia bateu aqui em cima e acabou. Deus é tão bom. Deuteronômio 23, a partir do versículo, no versículo 21 ao 23. Deuteronômio 23, do versículo 21 ao 23. Todos acharam? Se não achou, diga assim: espera um pouco, pastor. Então todos acharam. Então vamos ver.
Diz assim a palavra do Senhor: quando fizestes algum voto ao Senhor teu Deus, não te demores para cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos bendizer o teu nome por mais essa porção da palavra que foi lida, meu Pai. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pela porção que foi lida e pelo privilégio de poder ler com a Bíblia na mão. Porque nós sabemos, muitos dos nossos irmãos não podem ter a Bíblia na mão, tem um pouco da palavra guardado em seu coração, mas nós temos a liberdade, meu Deus, de ministrar a tua palavra, de pegar a tua palavra, de sair com a Bíblia. Então nós queremos te agradecer neste momento, Pai, por este privilégio. Nós também queremos te pedir, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha com o teu mover, com o teu discernimento, nos ensinar a questão desta palavra, dessa pequenina palavra, desse versículo que foi lido e que é muito forte. Nós queremos que o Senhor traga em nós o discernimento, que o Senhor esteja, meu Pai, nos trazendo um entendimento para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco na manhã deste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Pode se aceitar. Eu estudando sobre promessas, na verdade, sobre o que Deus tem para nós. Como eu falei no domingo passado, sobre que Ele tem boas novas para nós, Deus tem boas novas para nós. E quais são essas boas novas que Ele tem para mim e para você? São promessas. E no domingo passado, num momentozinho pequeno aqui, eu falei e disse assim: o que você tem esperado do Senhor? Quais são essas boas novas que você tem esperado do Senhor? O que você sabe que Deus vai te dar? Eu pedi para que vocês refletissem um pouco, pensassem um pouco sobre essas boas novas de Deus, que a gente já sabe que está aqui na Bíblia. E boas novas são boas notícias, são coisas boas. E a gente ainda cantou aquela música, tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, que foi o coral que cantou à noite. Mas eu deixei essa reflexão bem no final, durante a ceia, eu estava ministrando a ceia, sobre essas boas novas do Senhor. E estudando essas boas novas, ele me levou, me conduziu justamente a entender que essas boas novas são promessas do Senhor. Quando Jesus nasceu, a palavra diz que o menino nos nasceu, o Filho nos deu, o Verbo está sobre os seus ombros. O nome dele será maravilhoso Conselheiro, Deus forte para a eternidade, Príncipe da paz. E que ele traria estas boas novas, que era o Filho de Deus, o Filho de Deus que está trazendo estas boas novas a partir do momento que ele nascesse. E Jesus trouxe essas boas novas. Quais foram essas boas novas que Jesus trouxe? E eu estudando sobre isso, ele me conduziu sobre promessas, sobre as promessas dele que têm se cumprido, sobre as promessas de Deus que têm se cumprido ao longo desses anos. Desde antes de Cristo e depois de Cristo, isso se perpetuou, isso continuou. As promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Sara e a tantos homens e mulheres de Deus lá atrás, antes mesmo de Cristo nascer. Deus, ele já estava cumprindo aquilo que ele falava. Deus, ele já estava cumprindo aquilo que ele dizia que ia fazer. Amém? E o que é promessa? Então aí eu entrei agora nessa seara, de promessa. Eu quero saber o que é que o Senhor quer falar comigo. Promessa é um compromisso que alguém assume para fazer. É um voto feito. E o que é voto? Voto é um dever ou compromisso que eu ou você assume a alguma atividade. Interessante, não? Ação ou efeito de prometer. Afirmação que se faz verbalmente ou por escrito, ou dizer algo ou alguém que vai fazer. Isso é uma promessa.
afirmação que se faz. Eu afirmo que hoje eu vou chegar em casa e vou dividir a torta que eu ganhei. Estou prometendo algo, eu estou afirmando algo. Amém? Então, já está prometido, viu, Ed? Eu ganhei, então eu vou dividir por 3. Hein? É verdade, eu ganhei. Então, isso é uma promessa verbal. Podia ter sido escrita. E assim vai. É uma afirmação verbal ou escrita. Né? É como eu reconheço. E como eu reconheço as promessas que Deus fez para mim. Aí você pode também se perguntar: como eu posso reconhecer, pastora, as promessas que Deus tem para mim? Que Deus fez para você? Hoje, em pleno século XXI, uma vez que Ele, desde lá da antiguidade, Ele já havia prometido, Ele já promete, Ele faz e cumpre. Como, pastora, que eu vou saber cada promessa que Deus tem para mim? Lendo as Escrituras Sagradas. E aí você vai descobrindo quantas e quantas maravilhas de promessa Ele tem para a minha vida e para a sua vida. É lendo as Escrituras que você vai saber. E as promessas de Deus, elas se cumprem. Deus não mente, Deus não falha. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação, de titubear, de não sei, não. Ele fala, ele cumpre. Está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso fala Deus e não age? Acaso Ele fala que vai fazer e não faz? Está escrito. Acaso Ele promete e não cumpre? Está escrito. Deus, Ele faz muitas promessas para todos os que amam. E todos nós precisamos só confiar na promessa. Nós só precisamos confiar que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele tem cumprido. E como que a gente vai entender isso? Observando e estudando as Escrituras. Às vezes Ele demora para estudar, às vezes, mas Ele cumpre o que Ele prometeu. Nós só precisamos confiar nas promessas que Deus faz, porque Ele é fiel e Ele tem cumprido. Deus promete perdoar pecados e Ele perdoa. Mas aí a gente lembra daquele versículo: aquele que confessa e deixa, de Deus alcança misericórdia. Então Ele perdoa, mas quando nós deixamos de praticar o pecado. Mas pastor, a gente nunca vai deixar de praticar o pecado. É verdade. É verdade também, porque também está escrito: aquele que diz que não peca já se fez pecador, já se fez um mentiroso. E mentir é pecado. Então nós vamos sim continuar pecando em um momento ou outro, ou todos os dias, ou todos os momentos. Mas importa que a gente prossiga em querer deixar esse pecado. Mas pastora, Saraí, agora entrou em contradição. Não entrei em contradição. Por quê? Porque o Senhor, Ele sonda o meu coração. Ele vê a intenção do meu coração. Ele sabe se eu quero ou se eu não quero pecar. Poxa, errei, pequei. Ele viu nesse momento, ali ele sondou o seu coração. E ele percebeu que você não queria, mas aconteceu. Aí o que você faz? Você corre para o joelho, vai pedir perdão ao Senhor, vai deixar de fazer aquele pecado. Porque muitas vezes aqui em oração, eu digo assim ao Deus, ao nosso Deus: Pai, me lembre onde foi que eu errei, para que eu não possa, não me permita que eu volte e peque novamente. Então quando a gente pede isso ao Senhor: Pai, me lembre, eu errei, mas me diga exatamente o que foi que eu errei, porque eu não quero errar novamente nesse pecado. Pode ser que aconteça em outra situação, pode ser que eu erre de novo em outra situação, e isso vai acontecer, mas eu não quero permanecer naquele erro que o Senhor já me falou. Ele faz as promessas e Ele cumpre. Ele diz que vai perdoar e Ele perdoa. Ele diz que vai sarar as feridas e Ele sara. Ele diz que vai curar, Ele cura. Ele diz que vai libertar, Ele liberta. Ele diz que vai restaurar, Ele vai restaurar. Ele também promete que vai estar conosco
conosco todos os dias das nossas vidas. E um estudioso aí das Escrituras Sagradas, né, ele estudou essa palavra de que Ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas, e ele identificou que na Bíblia está escrito 366 vezes. Ou seja, Deus está afirmando que está conosco todos os dias, 366 vezes. Ele já deixou aqui a mais aqui, né, um bônus aqui a mais, porque ele sabe que nós temos o ano bissexto. Então, se ele diz que vai estar conosco, ele vai estar conosco. Se ele diz que vai ajudar a gente a vencer todas as dificuldades, ele vai ajudar. Agora, nós precisamos estar atentos ao que ele está falando, ao que ele está ensinando. Deus promete que o Espírito Santo vai nos guiar. E ele nos guia. E no fim nós teremos a vida eterna. Mas, pastor, eu nem sempre sou guiada pelo Espírito Santo. E você sempre pede ajuda ao Espírito Santo? Porque antes eu tinha uma dificuldade em uma determinada situação. Mas aí, quando eu aprendi a perguntar ao Espírito Santo, sempre que eu fosse executar aquela tarefa ou aquela situação, eu não tive mais problema. Mas tem uma outra que às vezes eu esqueço de perguntar. É sempre assim, gente. Nós vamos errar sempre. Nós somos falhos. E graças a Deus por isso. Que a Bíblia fala que só há um perfeito. E é Ele, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Então você pede a orientação ao Espírito Santo e Ele vai te ajudar. E Ele vai te guiar. Amém? Em Jeremias, né, no capítulo 33, 14, você pode anotar, diz assim: dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel. E no 15 diz assim: naqueles dias, naquela época, eis que eu farei brotar um renovo, um justo da linhagem de Davi, Jesus. Ele realizará tudo que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Deus, Ele cumpre o que prometeu. Está escrito, Jeremias 33, 14. Deus prevê e Ele vai cumprir toda a boa promessa que Ele fez acerca de todas as comunidades. Pastora, isso não é para todo mundo não. É sim, isso não é para mim não. É sim. É para mim e para você. Porque o amor dele dura para sempre. Porque Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele diz que vai mudar o seu destino. Está escrito. Se Ele diz que vai mudar o seu destino, Ele já fez isso. Você que está aqui hoje, você estava em um outro mundo. E a Bíblia está dizendo que eu mudarei o destino deles. Deus falando. Ele já mudou o meu destino. Eu estava em um rumo e Ele fez isso. Você vai para esse lado. Você vai para a igreja, você vai me servir. Ele já mudou o seu destino, te tornando feliz. Pastor, eu nem sempre estou feliz, eu também não. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu creio que Ele vai renovando isso. Eu creio que Ele vai transformando isso. Amém? E assim a gente prossegue. Porque Ele também diz: porque eu mudarei o destino desta terra. Amém. Assevera o Senhor, está escrito. Assegura o Senhor. Ele diz, Ele fala, Ele cumpre. E aí mesmo em Jeremias 33, Ele diz assim: eu mesmo levarei a saúde para ela, e curarei, e sararei, e manifestarei de forma transbordante a paz e a segurança. Mudarei seu destino e reedificarei como eu fiz no princípio. Se Ele fala, Ele cumpre, Ele garante. Jeremias 30, 17 diz assim: eis que farei cicatrizar todo o seu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Garante a fé. Aleluia. Está escrito assim: garante Deus, garante Adonai, garante o Senhor. Porque chamarão até você de rejeitada, aquela por quem ninguém mais procura
que ele está cumprindo isso. Ele está cicatrizando a sua ferida, ele está cicatrizando os seus machucados, os seus ferimentos, ele está curando todas as tuas feridas. Está escrito, e eu creio, basta estar escrito para eu crer. Assim diz o Senhor. Jeremias 30, 18 diz assim: eis que eu mudarei a sorte das tendas. Novamente ele vem e reafirma. Novamente ele vem e assina embaixo. Novamente ele vem e retifica. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e os palácios no seu devido lugar. Sairá de você voz de louvor e de alegria. Está tudo destruído, está tudo acabado, tem que começar de novo. Ele vai reconstruir, ele vai pintar de novo, ele vai trazer coisa nova. Ele vai fazer novamente o que ele fez ano passado. E você vai ficar com vozes de alegria. A Bíblia diz assim, voz de louvor e júbilo. Estava triste porque estava vendo tudo feinho. Estava tudo precisando de uma pintura, de uma reforma. E agora sai louvor dos teus lábios, está escrito. E é ele cumprindo o que te prometeu. Isso é fruto do que você tem plantado, meu irmão. Isso é fruto da sua semeadura. Isso é fruto do que você tem feito dentro daquele lugar. Isso é fruto, isso é reconhecimento, não de homens, mas de Deus. Não é barganha mesmo, como você falou. Você tem essa consciência e nós precisamos ter essa consciência. Eu pouco falo sobre dízimo e oferta, porque é uma consciência tua. Está escrito, então tu tem que ler para saber as promessas que Deus tem para ti sobre isso. E quando você lê, a revelação vem. Quando você lê, o Senhor fala. Quando você lê, o Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor conduz. Ele tem me lembrado de promessas, sabe porque eu estava estudando essa semana toda, esse mês todo, sobre tempos, sobre boas novas, e agora sobre promessa. Ele tem me lembrado de coisas. E é engraçado é que eu tenho essa mania, eu anoto. No dia que Deus fala algo comigo que, sabe aquele dia que é crucial, aquele dia que a palavra vem assim como, sabe, rema, palavra direcionada, palavra rema, que assim, uau, era esse alimento que eu estava precisando hoje. Não que a restante da palavra não sirva para você, mas tem dias que Deus fala especificamente. E aí eu anoto. Aí em um desses estudos, desses últimos dias, o Senhor me conduziu à mesma palavra. E eu olhei a data, há 2 anos atrás. Eu disse, uau, Pai, eu quero o Senhor cumpre. Então cumpra isso na minha vida. Amém? Isaías 44, 26 diz assim: eu sou aquele que confirma. Isaías 44, 26. Eu sou o que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros. E digo a Jerusalém: ela será abatida, e sobre a cidade de Judá eles serão construídos. Aleluia! Tudo isso sobre as suas ruínas. Aí ele finaliza assim: eu mesmo restaurarei. É o Senhor, ele confirma a palavra que ele já disse em profecia aos servos dele, aos mensageiros dele. Está escrito: eu sou aquele que confirmo a palavra que foi proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus profetas, dos meus mensageiros. Ele cumpre. Se apegue tão somente a ele, e ele assim fará. Eu te digo, Ana Cristina, te digo, se apegue a todas as promessas com todas as forças que você tem. Ore em cima da promessa. Pai, o Senhor diz que tem cura para mim, eu recebo, eu quero essa cura. O que eu faço para
fazer para receber essa cura? Porque muitas vezes você não precisa nem fazer algo para receber a bênção, a cura. Mas talvez você precise deixar de fazer algo para receber a cura. E nós precisamos entender isso. Em que momento eu vou fazer? Que passo eu devo dar? Devo ficar quieta? Devo ficar calada? Aí a gente lembra de Eclesiastes. Para todas as coisas tem um tempo determinado por Deus. Aí segue uma lista de coisas. Aí uma dessas coisas quem diz assim: há tempo de falar e tempo de calar. Talvez seja esse o tempo de você calar. Talvez seja este o tempo de você falar. Não sei. Mas Deus é que vai te conduzir. Então talvez precise deixar de falar para receber tal bênção, ou precise falar para receber tal bênção. Há tempo de chorar, há tempo de plantear, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Já entra aqui, ó, tem um título para outra ministração. Aleluia! Isaías 42, 8 e 9 diz mais, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Os primeiros e grandes eventos já foram todos realizados. E outras traduções diz assim: as primeiras e grandes promessas já foram todas realizadas. Portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que eles ocorram. Ai, que coisa mais linda! Isaías 42, 8 e 9. Eu sou o Senhor é o meu nome. As primeiras promessas já foram todas realizadas. Eis que eu te dou novos, magníficos acontecimentos. E eu vou te revelar antes que eles aconteçam. Você está esperando um novo acontecimento? Então abre seu olho. Éfata, abre, Senhor, meus olhos. Abre, Senhor, os meus ouvidos. Éfata, abre. Abre meus ouvidos, abre os meus olhos. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Nós temos só mais 2 dias agora para finalizar o ano. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você recorrer ao Senhor. Ainda dá tempo de você recorrer ao Supremo. Ainda dá tempo. Porque aqui não tem esses trâmites que precisa fazer, não. Porque você tem acesso direto à sala do trono. Você tem acesso livre e liberado ao juiz, ao Todo-Poderoso, ao Soberano, para requerer dele a promessa. Para voltar atrás daquilo que você ainda não fez. É verdade, pastora, vamos falar de dízimo então, já que teve aquele momento que foi dito sobre isso e o testemunho. Eu não tenho dado dízimo direito. Eu não tenho ofertado como deveria. Eu não tenho entregado, devolvido ao Senhor o que eu deveria fazer. Eu tenho deixado para lá. Eu tenho até dito assim: não, isso aqui não precisa dizimar. Porque a Bíblia diz que é do trabalho, isso aqui eu ganhei. Deixa eu falar algo para você. Tem alguém que oferta na minha vida. Eu não sei quem é, mas eu oro por esta pessoa. Não sei se é homem ou se é uma mulher. Mas todas as vezes que eu pego aquele papelzinho, quando eu recebo essa oferta, e bota até coração, gente, agora tá botando. Tá tão lindo. E eu guardo. Eu oro por ela. E desse valor que eu recebo de oferta, eu tiro dízimo e oferta. Porque não é do seu trabalho, não é do suor do seu rosto. Eu digo: Senhor, essa pessoa precisa ser abençoada. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que aquele que honra um justo recebe galardão de justo. Aquele que honra um profeta recebe galardão de profeta. Aquele que honra, está escrito, gente, assim: aquele que honra um dos teus pequeninos, aquele que dá a um dos teus pequeninos,
É promessa e Deus vai cumprir. Mateus 10, sabe o que é Mateus? Estava lendo esses dias. 10:41, anote. E se você tem ofertado na vida de alguém, se você está aqui e me ofertou e ofertou na minha vida, diga assim: Senhor, olha, tua serva que falou, cumpra. Porque também está escrito: aquilo que os meus profetas e os meus mensageiros falou, eu cumprirei, diz a velha. Cumpra, papai. Está escrito, gente. Isso é oração na palavra. Você não está barganhando, você não está encostando Deus na parede, não. Você está lembrando a Ele, porque Ele mesmo diz: entre comigo em juízo. Lembra-me das tuas razões para que eu possa te justificar. É Ele que diz. Está escrito. E aí você vai e diz assim: paizinho, está escrito. Ai, Jesus, por que eu vim para a igreja hoje? Porque Ele quer falar contigo. E muitas vezes a gente não faz o que deveria. Então, como eu estava dizendo, até desses mimos de Deus, eu oferto, eu tiro o dízimo. Esses dias eu estava em casa, aconteceu novamente. A gente tem que testemunhar. Sabe por quê? Porque eu dizimo e oferto assim. Isso é muito sério. Na minha Bíblia, tem uma mocinha. Nessa pocinha eu coloco o meu dízimo, o meu não, do Senhor, a devolver, e coloco as minhas ofertas. E deixo aqui para quê? Para que se cumpra também a palavra de Deus que diz: não deverei me apresentar a Deus de mãos vazias. Para que de maneira nenhuma eu esqueça essa bolsinha em casa. Porque aqui eu deixo os valores que eu preciso ofertar. Não só o dízimo você entrega no início do mês, né? Recebeu, pá, toma aquilo logo que é teu, que não é meu. Deixa eu entregar logo, senão vai dizer assim: não deu para dar o dízimo. Não deu porque você não priorizou o dízimo. Porque o restante, o dinheiro vai ter que sobejar. Porque está escrito: eu não guardo dinheiro e saco teu furado. Tem que render, tem que sobrar. E aí eu faço isso. E esses dias em casa, eu economizei um tempo para poder usar agora no final do ano com minha filha. Então, desde o ano retrasado, ano passado ela não veio, então o dinheiro ficou guardado. Você mexeu na folha? Não mexi. Não mexi. E continuei guardando. É mais um ano. Esse ano ela vai ter que vir. Ou seja, eu tinha uma poupança, tinha um valor guardado. Por quê? De pouquinho em pouquinho eu estava lá. Isso aqui é para usar com Deise. Quem tem o Bank aqui ou qualquer outra, tem lá as caixinhas, né? Aí tá lá assim, eu e Dedê, o nome da caixinha. Que é para usar no período que ela viesse, no final do ano, para sair, tomar um café, comer uma torta. Enfim, um cinema, sem ficar contando moeda. E eu fiz isso. Aí o dinheiro aconteceu o quê? Foi acabando, né? Claro. Ele não se multiplica, ele não engravida, não pare. Aí eu disse assim: minha mãe, isso. Deixa eu ver. Não vai dar. Porque só tem X. Então vamos ver o que a gente pode fazer com esse, que ainda tem alguns dias. Aí eu fiz, e quando eu fui olhar a conta, eu fiz: peraí, Deise, eu disse que tinha quanto? Ela X. Eu disse: acabou de entrar aqui um depósito. De quem? Claro que a gente vê, né? Mas na hora que eu vi, aí quando eu abri, eu disse: oxe, misericórdia. Quer dizer, glória a Deus, aleluia. Mas na hora você fica assim: meu Deus, eu já fiz o quê? Tirei o dízimo e tirei. E o Senhor faz o quê? Te mima. Eu não vou botar aquele negócio mimimei, não. É Ele que está me mimando, gente. Então, quando você faz isso, em qualquer situação, não é só na área financeira, não. É em qualquer outra coisa que você oferta. É uma mensagem que você manda. É um bom dia que você dá. Eu só liguei. Não manda mensagem, não. Ligue. Diga: oi, tudo bem? Como é que você está? Só liguei para dizer que eu te amo. Só liguei para te dar um bom dia. Só liguei porque eu senti saudade. Só liguei para te dizer isso. Beijo, tchau. E lá. Isso também é uma oferta. É uma oferta de amor. Isso também é uma carinho, como é que chama? Um acolhimento
você faz para uma pessoa, pode ser amiga ou inimiga, não importa, porque uma pessoa que se dizia minha inimiga, que mora lá em frente à nossa casa, eu dava bom dia, tudo bem, como é que você está? Ela não respondia, mas hoje não está amiga, mas a gente já está se falando, é o Ed, a gente para para bater papo, estou ali lavando, você molha minhas plantas quando eu vou viajar, se molho, você molha a minha, não, porque não pensa molhar a minha, porque tem o Ed que pode molhar, mas isso aqui quebrou, por quê? Por causa de um bom dia, por causa de uma saudação, tinha as coisas das mulheres aqui, as lembrancinhas eu levava para ela, só teve um negócio lá na igreja, você quer, então eu trouxe para você, se ela jogava fora, você não sabe, não é comigo, hein? Teve um Natal que ela fez aqui aqueles frufruzinhos, isso, os floquinhos de neve. Aí eu soube que ela estava fazendo, eu vi no status dela, você quer fazer? Eu estou fazendo na igreja. Aí ela fez, e o Senhor vai quebrando isso, você vai ofertando na vida da pessoa e Deus vai cumprindo as promessas. Então, os grandes eventos que já foram realizados, tem novos eventos, tem novas promessas para ser realizada na sua vida. Quiçá ainda este ano, que só faltam 2 dias para acabar. Quiçá ainda nesses 48 horas que faltam para terminar o ano. Ou na virada do ano, na primeira semana do ano. Não sei, porque Ele é que é o que faz todas as coisas. Então, quem sabe você não tem promessa aí já para receber, agora, já. Josué 21:45 diz assim: todas as promessas que Yahvé fez à casa de Israel, quem é a casa de Israel aqui? Diga amém. Todas as promessas que Yahvé fez à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu finalmente. Todas as promessas que Ele fez, ou que tem feito para a minha vida e para a sua vida, Ele vai cumprir, está escrito. A Bíblia diz assim, ó, Ele não falha, nunca falhou. Josué 21:45, anote para você certificar disso. 1 de Reis 8:56 diz assim: bendito seja Yahvé, o Senhor, Adonai, que concedeu paz e descanso ao seu povo, segundo tudo que Ele havia prometido, de todas as suas boas promessas que Ele transmitiu por meio do seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Nenhuma fracassou. Todas as promessas que Ele fez ao servo dele, Moisés, não fracassaram nenhuma. Por que Ele vai fracassar contigo? Por que Ele vai fracassar comigo? Se Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação. O nosso Deus Criador, Ele tem boas notícias para você. Ele tem promessas para você, e as promessas dele não falham. Ele cumpre. 1 Reis 8, 14 e 15 diz assim: em seguida o rei se levantou e abençoou toda a Assembleia de Israel e toda a multidão que se mantinha ali em pé. E ele declarou: bendito seja Yahvé, o Senhor, o meu Deus, o Deus de Israel, que realizou com a sua mão e com o que sua boca falou. Ele realizou com a sua mão o que sua boca falou. O que ele prometeu, ele cumpriu. Está escrito. Tudo que ele falou com sua boca, ele realizou com as mãos fortes dele. Bendito seja o nosso Deus, o Deus de Israel, pois ele visitou a cada povo, a cada casa, e ele redimiu o seu povo. E nós? O que temos feito com o que nós falamos? Tudo que ele falou, ele realizou. Tudo que ele disse, ele fez. Com a sua própria mão, ele fez o que falou a sua boca. E nós? O que nós temos falado? E nós? Temos feito, temos realizado o que a gente diz que vai fazer? Começando
cumprido o que a gente diz que vai fazer? Ó, amor, eu vou fazer isso. Você fica lá rolando, ó. Tá lá, rolando. Ô, fulano, tu disse que ia fazer? Depois eu faço. Parece ser uma bobagem, parece ser uma coisa simples, mas não é. Aquilo que você falar, você precisa cumprir. Aquilo que você diz que vai fazer, você precisa fazer. Aí nós entramos no versículo que nós começamos, de Deuteronômio 23, 21. Se você fizer algum voto, ou dizer que vai fazer algo, alguma promessa ao Senhor, o seu Deus, cumpra sem demora. O Senhor, o seu Deus, certamente vai exigir de vocês. E na tradução que eu li, nas outras traduções que eu vi em casa, diz assim, que é pecado. E aí vai uma pergunta aqui, outra indagação para refletir. O que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que o Senhor abomina. Então, não cumprir uma promessa é pecado, pastor? Não sou eu que estou dizendo. Não cumprir aquilo que eu disse que vou fazer a Deus é pecado. Está escrito. Deuteronômio 23, 21. Então, cumpra tudo aquilo que você disse que vai fazer. Final de ano chegando. A gente promete tanta coisa. A gente diz que vai fazer tanta coisa. Não, esse ano de 2025, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar 360. Quantos? Eu tenho anotado, viu, gente? Que eu estou fazendo devocional todos os dias. Ai, estou tão orgulhosa de mim. 362 e 3 foi o último ontem. Então, 364 dias atrás, antes de romper o ano de 24, o que você disse que ia fazer? Não só seus companheiros e companheiras, amigos, amigas, parentes, esposo, filhos, mas o que você disse que ia fazer para Deus? Como você disse que ia se comportar este ano? Fica aí a interrogação. O que nós temos feito com o que nós falamos? Tem cumprido? Eu tenho cumprido? Eu, Ana Cristina, disse para mim mesmo que eu cumprirei os meus votos. Os votos que fiz ao Senhor na presença de todos. E se eu fosse você, eu faria o mesmo. Se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. Rápido, bem rápido, ó. 7 1. Porque Deus tem boas novas de fidelidade para você. Ele é fiel com você. Agora, se eu não for fiel, ele não será fiel. Ele vai contra ele mesmo, ele vai contra a palavra dele. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: quando você fizer algum voto ou promessa, cumpre-a, sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra, ou cumpra a tua palavra. Naquele tempo, não tinha promissória, não tinha um documento, não tinha um advogado, não tinha testemunhas, mas tinha a sua palavra. Tinha a palavra de Deus. Tinha a sua palavra para com ele ou para com o outro. Então, cumpra a tua palavra. O Deus Criador tem boas novas para você. Números 3, 32, Números 30, versículo 2 diz assim: se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar por juramento, ou involuntariamente ou voluntariamente, a cumprir uma promessa formal, não poderá violar a sua palavra empenhada. Porque na antiguidade se dava muito valor ao que você falava, a sua palavra. Você vai fazer? Ok, eu confio. Tudo aquilo que for prometido pela sua boca, assim deverá ser executado. O que você diz que quer fazer, faça. Porque eu vou oferecer como sacrifício de louvor, em ações de graças, e cumprirei todos os meus votos ao Altíssimo. E é isso que nós temos que fazer.
Nós só temos agora só 2 dias. Hoje são 29, temos 30 e 31. Então temos um dia inteiro, o restante do dia de hoje, para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. O que nós temos falado, o que a gente falou há 364 dias atrás. Será que eu tenho cumprido? É claro, gente, que a gente vai esquecer algumas coisas. Mas nós também temos a mania, né, um hábito de escrever o que a gente quer, o que a gente pretende fazer. Enfim, a gente gosta de escrever. Algumas pessoas têm esse hábito. Então vai lá, consulta. Consulta, veja de novo se está tudo em ordem, se você conseguiu cumprir, se você está fazendo, se você fez. Consulta. Para ver se está faltando alguma coisa, se você deixou por fazer alguma outra coisa. Consulta. Porque o nosso Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu. E Ele fará. E eu creio. E você será um homem ou uma mulher bendita no Senhor, bem-aventurado. Que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai fazer sobejar, que o Senhor vai cumprir as promessas dEle na sua vida, na minha vida. Então eu quero que você vá para casa hoje com essa reflexão dos últimos dias do ano, daquilo que o Senhor tem prometido para você, daquilo que você prometeu para o Senhor, ou para a sua família, para alguma coisa, alguma situação dentro da sua casa. Cumpra sem demora, como está na palavra. Faze-o sem demora, para que não se torne um pecado, como está escrito. Por favor, no dia que a pastora saiu por aí e falou, não, é a Bíblia, tá? É a Bíblia que está falando como nós devemos fazer e agir. Amém? Vamos nos colocar de pé.